Bom, então foi colocada uma dica, né, no material para vocês. Foi colocada uma expressão numérica, onde nós temos aqui várias operações, né? Vários números, nós temos aqui entre eles números positivos, que representam crédito. Nós temos também números negativos, que representam os nossos débitos, certo? Os nossos débitos. Então, como dica para você resolver esta operação e encontrar o valor final, quanto é que vai dar aqui? Nós temos 20, menos 30, menos 40, menos 50, mais 10. Para resolver, a gente vai separar aqui, ó, os números negativos dos números positivos, separando débito de crédito. Usando essa ideia aqui, a gente consegue resolver facilmente essa operação. Então, quais são os valores que representam nossos débitos aqui, os negativos? Nós temos a começar aqui, ó, de menos 30, menos 40, menos 50, né? Pronto. E como crédito, nós temos aqui mais 20, né? 20 positivo, não apresenta o sinal de mais 10. Pronto. Agora, nós vamos resolver estas duas operações, certo? Vamos resolver. Veja que desse lado eu só tenho débito. Então, se eu comecei devendo do início ao fim, eu vou terminar devendo, né? Comecei devendo 30, depois devendo mais 40, então 30 com 40 já devo 70. 70 e 50, eu já tô devendo aí, ó, no caso, 120, certo? Então, quando a gente for lá para a regrinha dos sinais, a gente vai ver que se a gente for fazer essa continha aí, ó, menos 30, com menos 40, com menos 50, nós vamos ver lá na regrinha dos sinais, que quando os sinais são iguais, nós repetimos esse sinal, certo? Repete o sinal e a gente soma os valores, né? 0, 4 e 3, 7, 7 e 5, 12. Menos 120. Daqui a pouco a gente vai para as regrinhas, certo? Então, nós temos aqui de débito 120. Agora, vamos ver o que tem de crédito. Os valores positivos, 20 mais 10. Nesse caso, nós temos 30, né? 30 positivo. Então, quando a gente juntar menos 120 com 30, como é que vai ficar isso? Vamos ver. Menos 120 mais 30, né? Positivo. Então, menos 120, eu devo, é débito, né? Negativo. Eu devo 120 e eu tenho de crédito 30, certo? Eu tenho uma conta de 120 reais e eu estou com 30 reais no bolso. Então, eu vou pagar essa conta? Não, né, gente? Eu vou dar o que eu tenho nessa conta, mas eu vou continuar devendo. A conta vai diminuir um pouquinho, né? Então, essa conta aqui vai diminuir. Ela era de 120, mas como eu vou dar esses 30 que eu tenho, né? Ela vai passar a ser de 90, certo? Como é que fica essa conta aqui na regrinha dos sinais? Menos 120 mais 30, certo? A regrinha dos sinais é o seguinte. Vocês receberam ela aí, né? Aqui está ela. Então, nós vamos focar aqui na regra dos sinais. Veja só, quando nós temos sinais positivos iguais, né? Soma e repete o sinal. Para sinais iguais, nós temos aqui, ó, mais com mais, nós vamos somar e repetir o sinal. Olha o exemplo aqui. Menos 25 com menos 30. Devo 25, devo também 30. No final, vou continuar devendo. Então, se eu devo 25 e devo 30, então, o que eu vou fazer com esses débitos? Eu vou juntar tudo e ver quanto é que eu devo no final. 25 com 30, 55. Então, eu devo 55. Por isso que
sinais iguais, some os valores, mas repita o sinal, certo? Eu vou repetir e somar. Já quando os sinais são diferentes, certo? Aí, o que é que vai acontecer? Quando eu tiver um problema, que eu tiver um número positivo, mais, e outro negativo, menos, ou o primeiro for negativo e outro positivo, certo? Então, para números com sinais diferentes, o que é que eu vou fazer? Não vou poder somar esses números, porque eu tenho 25, ó, sinal positivo, não devo, eu tenho, né? Eu tenho esse valor de 25, mas eu tenho aqui, ó, menos 30. Então, isso aqui eu devo. Eu tô com 25 agora aqui no meu bolso, mas eu lembrei que eu devo 30 no mercado. Então, se eu tenho 25 no bolso e devo 30 no mercado, como é que vai ficar essa conta no final? 25 menos 30 e 25 não paga a conta de 30. Então, eu vou dar os 25, mas vou continuar devendo 5, certo? Então, para a regra dos sinais é o seguinte: sinais diferentes, você vai subtrair os números, ou seja, eu pego o maior menos o menor, 30 tirando 25 fica 5. E eu vou repetir qual sinal? O sinal do maior. Entre 25 e 30, 30 é o maior. Então, qual é o sinal que eu repito? Ó, de menos. Então, a gente pode aplicar a regra e pode pensar da forma como débito, né, e como crédito. Eu tenho 25 e eu devo 30. Se eu devo 30, eu vou pagar os 25 lá e ainda vou continuar devendo 5. Certo? Então, é importante, né, ter a ideia de débito e crédito, certo? Para ficar mais fácil, mas é também bastante importante, certo? Sétimo ano, a gente aprender a regra dos sinais na adição e na subtração. Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação aqui, né? Devemos 120 e tem mais 30. Então, veja só, sinais diferentes, não podemos somar. Ó, aqui, ó. Sinais iguais, a gente pode somar os valores e repetir o sinal. Sempre a gente vai estar repetindo o sinal. Aqui não tem sinal diferente, é sinal igual, então repito o sinal igual. Aqui eu vou ter que repetir o sinal. Como são diferentes, qual sinal eu repito? O sinal do maior. Sempre. Entre 120 e 30, quem é maior? 120. Então, o sinal que eu vou repetir é o do maior. O maior é quem manda. Certo? Então, eu tenho menos. E agora, como os sinais são diferentes, eu não vou poder somar. Eu vou subtrair. 120 tirando 30, vai ficar o quê? 90. Então, como resultado dessa operação aqui, nós temos menos 90. Ok? Continuando a nossa aula, nós vamos agora para a ideia de sucessor e antecessor, certo? Diante dos números inteiros, onde a gente já sabe que são formados pelos números negativos e também pelos números positivos, onde o zero, né, é a origem. Então, como é que eu vou identificar o sucessor de um número? Na reta, a gente pode identificar da seguinte forma: o sucessor vai ser sempre o número que fica à direita, certo? Deste número que a gente está buscando. O antecessor vai ser o número que vai ficar à esquerda, ou seja, para ficar à direita vai estar sempre à frente. Por isso que coloquei aqui a setinha para frente, certo? Por exemplo, se eu tenho o número 12, quem vai ser o seu sucessor? Então, setinha para frente, o próximo número à frente de 12 vai ser o seu sucessor, que nesse caso vai ser o quê? 13, certo? Se nós temos, por exemplo, menos 4, quem vai ser o sucessor de menos 4? Lembre que sucessor, setinha para frente, vai ser o número que vai estar à frente de menos 4. Então, quem é que vai estar aqui à frente de menos 4? Vai ser o menos 3.
Muita gente erra aqui e pode achar que é menos 5, né? Sucessor vem depois, certo, depois de 4, quem vem é o 5, né? Mas depois de menos 4, quem vem é o menos 3. Lembre que vai crescendo, né? Vamos aqui para a reta, ó. Vamos aqui para a reta, onde o menos 4 está aqui. Então, a ordem do sucessor é crescer, né, para a direita. Então, quem é maior que menos 4? É o menos 3. O sucessor é sempre um número maior, certo? Já diferentemente do antecessor, que vai ser sempre um número menor, que vai ser o próximo número à esquerda desse número que a gente está procurando, certo? Por acaso, se eu quiser o antecessor agora de 4, quem é que antecede 4? 3, né? 3 antecede 4. No caso de menos 4, vou até mudar a cor aqui. No caso de menos 4, se eu quiser o antecessor, quem vem antes de menos 4? Menos 5. Percebam a diferença. Nos números negativos, os antecessores, eles vão ser sempre, ó, indo para a esquerda. E o número negativo, quanto mais à esquerda ele for ficando, quanto mais distante de zero, né, ele vai ter ó, um valor maior, certo? Então, veja só, eu quero o sucessor de menos 1. Quem é o sucessor de menos 1? Sucessor, 0. Quem é o antecessor? Voltando, menos 2. Quem vem antes de menos 1? Menos 2. Ok? Eu quero... Quem é o sucessor de menos 7? Bora. Menos 7. Quem é o sucessor? Sucessor de menos 7 vai ser o número... É menos 8, gente? Não, né? Sucessor, sempre setinha para frente, à direita. O número que vai ser maior que ele vai ser o menos 6. Já o antecessor de menos 7, quem vai ser o antecessor de menos 7? Menos 8, certo? Então, menos 8 é antecessor, menos 6 é o sucessor de menos 7, ok? Então, vamos para a atividade. Na atividade, pedia para dar o sucessor de 999, de menos 999 e de menos 1. Então, vamos aqui, né, dar primeiro o sucessor de 999. Sucessor, setinha para frente, é o número que vem depois. Então, o sucessor de 999 é o próximo número, que é o número 1000. Certo? Vamos agora o sucessor de menos 999. Então, o sucessor de menos 999, quem é que vem? Lembre que sucessor, né, à frente. Então, nos números negativos, o número que está à frente, ele vai, né, diminuindo. Então, no caso, o sucessor vai ser menos 998. E o sucessor agora de menos 1. Sucessor de menos 1, sucessor vai estar sempre à direita, né? Então, o sucessor de menos 1 é o nosso 0. Agora, vamos dar o antecessor desses mesmos números. 999, menos 999 e menos 1. Certo? Lembrando que antecessor, né, é o número que vem antes, né, o número que vem antes. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter quem vai ser o antecessor de 999, setinha para a esquerda, quem vem antes, 998. O antecessor de menos 999, então, quem veio antes, ó, setinha para a esquerda, isso aqui vai crescendo, menos 999, nós vamos para o próximo, que vai ser menos 1000. Antecessor de menos 1, então, setinha para a esquerda, voltando, nós temos menos 1, isso aqui vai crescendo para a esquerda, menos 1, o próximo será o menos 2. Então, antecessores, sucessores. Ok?
Agora vamos partir para a distância entre pontos. Vamos aprender, certo? A pegar 2 pontos, né? E descobrir a sua distância. Então, nós temos aqui a distância de -3 até o 2. Gente, percebam, observem bem isso. Todas as vezes que nós estivermos trabalhando com até ou quanto falta para chegar, essa ideia de quanto falta, né, para chegar, vai ser sempre ideia de subtração, certo? Nós vamos estar aqui subtraindo valores. Antes de subtrair, se a gente colocar esses números, a distância -3 até 2, dentro de uma reta, veja só, eu coloquei aqui a reta numérica, posicionei o 0 como centro e coloquei os devidos números aqui. Positivos à direita de 0, negativos crescendo aqui à esquerda de 0. Então, como a distância é de -3 até o 2, então eu marquei aqui, ó, essa distância, certo? E agora a gente vai contar, né? Então, de -3 para -2, 1. Para -1, 2. Para 0, 3. 4. Até chegar em 2, a gente andou 5 casas. Então, qual é a distância de -3 até 2? É uma distância de 5, certo? Distância de 5. Então, fazendo isso aqui como operação, a continha é o seguinte: -3 é uma subtração. A gente tá vendo quanto é que falta para chegar. Então, eu vou ter -3 menos quanto? O 2. Certo? Então, a gente vai fazer essa subtração. Percebam, eu tenho aqui, ó, números com sinais iguais. E quando eu tenho números com sinais iguais na regrinha, eu somo sinais iguais. Eu vou somar esses números e vou repetir esse sinal. 3 e 2, 5. Então, veja só. Gente, percebam uma coisa. Eu devo 3... e devo também 2. No final, eu vou estar devendo 5. Mas quando eu estiver falando de distância, certo? A gente vai ter aqui uma questão modular. -5. Não existe distância -5 para chegar em algum lugar. Não existe essa distância -5. Então, como não existe esse valor, dessa distância -5, nós vamos ter aqui um módulo, certo? Esses 2 tracinhos que eu estou colocando aqui, eles representam o módulo de um número, valor modular, o módulo, certo? E o módulo de um número vai ser sempre um número positivo, ou seja, eu vou ter como resultado aqui 5. Módulo de -5 é 5. Gente, o módulo de qualquer número negativo vai ser o mesmo número sendo positivo, certo? Se eu pedir para vocês qual o módulo de menos 21, o módulo de -21 é 21. Valor modular, certo?